Olá, povo de Deus, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, passando aqui para deixar um pensamento da parte de Deus. Eu gostaria de pensar um pouquinho contigo hoje a respeito de poder e posição. Eu tenho percebido nesses últimos dias que muitas pessoas têm batalhado, têm lutado, têm brigado, têm feito de tudo para alcançar poder, e muitas pessoas hoje só pensam nisso. Tem pessoas que a sua mentalidade só está no poder, só está em alcançar posições, seja ela na vida secular ou seja ela na vida ministerial, né? E talvez você possa dizer, mas o que tem de errado nisso, Itamar? Não tem nada de errado. Eu acredito que todos aqueles que trabalham, estudam, se preparam para alcançar sempre uma melhor posição, ministerialmente também, né? A palavra de Deus vai dizer que aquele que deseja o episcopado, excelente coisa deseja. Eu acredito que não tem nada de errado nisso. O que eu queria pensar é o caminho que se está tomando hoje para alcançar essas posições, para alcançar o poder. É essa a minha preocupação hoje, porque eu estou vivenciando diariamente, né, seja, como eu disse, seja na área secular ou seja na área ministerial, a gente acompanha nas redes sociais e no nosso meio evangélico, no nosso meio secular, as pessoas hoje elas estão buscando, pensam só em si. Mas eu queria pensar contigo qual é o caminho que essas pessoas estão tomando, e eu tenho percebido que muitas pessoas, para alcançar essas posições, elas não estão se importando com quem está na frente. Elas vão patrolando tudo, pisam por cima de irmão, de irmã, passam por cima de pai, de mãe, de amigos. Será que para alcançar uma posição eu preciso pisar em cima de alguém, humilhar alguém? Eu acho que a gente precisa repensar esse processo, né? Esse processo de chegar. Não tem nada de errado, mas como eu estou fazendo para chegar lá? Não há uma necessidade de pisar em ninguém, não há necessidade de humilhar ninguém, mas que a gente possa alcançar pelos nossos méritos e com humildade. Porque eu olho para o cristianismo e eu disse que isso me fascina, porque muitas pessoas até se dizem cristão, mas não, ser cristão não é botar uma Bíblia embaixo do braço e dizer que é cristão, não. Às vezes não segue o exemplo de Cristo, e às vezes a nossa própria liderança, né, porque passa por cima dos outros, pisa por cima dos outros, não estão se importando com ninguém. Mas Jesus deixou um exemplo. Paulo vai citar lá na carta de Filipenses, capítulo de número 2, a partir do verso de número 5, ele diz para nós ter a mente de Cristo, porque Cristo, mesmo tendo posição, mesmo tendo poder, tendo o trono, e o seu trono era um trono de glória. Mas Paulo vai dizer que ele, Jesus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas deixou o seu trono, deixou a sua posição, desceu, né? Não teve por usurpação ser igual a Deus, se humilhou, tomou forma de homem e foi maldito, morrendo por morte de cruz. Mas é interessante que por essa decisão que ele tomou, Paulo vai falar mais para frente, do capítulo 2, verso 8, por aí, ele vai dizer o seguinte, que Deus o exaltou soberanamente. Ele lhes deu um nome que está acima de todos os nomes. Eu entendo aqui, por isso que porque Salomão ele escreve no Provérbios 15, 33, ele diz, o temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade precede a honra. Quer crescer? Quer alcançar posição? Seja humilde. Aprenda com Cristo. Aprenda com Salomão. Salomão vai dizer que a humildade ela precede a honra. Mas o fato é que às vezes nós alcançamos a posição, estamos lá em cima, e o problema é agora fazer o caminho inverso, nós descer.
nos humilhar. Porque qual é a vantagem de eu estar lá em cima e eu daqui a um pouco ter que ajudar alguém que está aqui embaixo? Será que eu vou ter essa coragem? Será que eu vou conseguir ter essa maturidade, essa humildade para descer da posição que eu estou, para poder estender as mãos para alguém? Jesus fez isso. Jesus é um exemplo. Tá? Ele deixou um exemplo muito lindo e eu acredito que nós devemos seguir esse exemplo. Seguir esse exemplo, ele deixou o seu trono de glória, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou e ele se tornou humilde, mas Deus o exaltou soberanamente. Provérbios 15:33. A humildade precede a honra. Trabalhe, lute, conquiste, vá em busca dos teus sonhos, dos teus objetivos, das posições que você quer alcançar. Mas primeiro, não pise por cima de ninguém. Não humilhe ninguém. Não faça dos outros uma escada para você subir um degrau. Não. Seja humilde, que Deus ele vai te exaltar. Pense nisso e tenha um ótimo dia e que Deus te abençoe e você possa alcançar a posição que você almeja e que você deseja. Deus abençoe.